Bom dia, aqui nós vamos dar continuidade ao curso de Geometria Analítica, né, do Instituto Federal Fluminense. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soma de vetores e ângulos entre vetores, né. Então, se você tem dois vetores e pretende somar esses dois vetores, a soma dele vai ficar bem definida, né, como U mais V, onde a soma não pode ser interpretada geometricamente como a diagonal de um paralelogramo. Então você tem aqui um vetor U e um vetor V. Você quer somar esses dois vetores, a ideia é você repetir esses vetores, né, U e V, e aí esses dois vetores acabam formando um paralelogramo, então a soma desse U mais V seria essa diagonal aqui, tá? Então, a forma prática de você fazer isso é o que? É sempre você colocar o início do vetor que você quer somar no final do primeiro vetor. Então, aqui você está somando V mais U, então, início do final. Isso geometricamente, né? Quando a gente for trabalhar com vetores coordenada a coordenada, você vai ter lá um vetor, digamos, V, vetor V, x de V, y de V, e um vetor U, x de U, y de U. Tá? Você vai ter uma componente x do seu vetor, uma componente y do seu vetor v, uma componente x e uma componente y do seu vetor u. Para somar esse vetor, para obter a soma v mais u, que é fechada, né? Então você vai somar dois vetores, você vai obter um outro vetor. Você vai fazer x de v, x de u na primeira componente, na componente x, y de v mais y de u na componente y. Tá? Então essa aqui é a soma componente a componente, ok? E aí essa questão que a gente está vendo aqui da diagonal paralelogramo é basicamente a ideia geométrica por trás disso, né? Então é uma pegada diferente, mas o resultado sempre é igual, né? A ideia é igual. Aqui você tem vetores caso sejam paralelos, né? E aí, sendo paralelos, você não consegue fazer o paralelogramo, então eles acabam se somando, um aumentando o outro, né? O U e o V, que eles são paralelos, U mais V, então você tem maior aqui. Aqui o U e o V, você quer somar o U mais V, a soma vai ser esse cara aqui. Ok? Então aqui, ó, eu falo exatamente aquilo que eu disse. Se os vetores não são paralelos, ou seja, tem um ângulo entre eles, né, diferente de zero ou de π, então eles se somam, completam o paralelogramo ABCD. Então você tem aqui o U e V, aqui é basicamente você está replicando o V, e aqui você está replicando o U. Tá? Você bota o V para cá e o U para cá, a soma deles é essa diagonal. Claro, você pode somar a quantidade que você quiser de vetores. Então, você está somando diversos vetores, mas a ideia é a mesma, sempre 2 a 2, né? Você consegue somar todos esses vetores, independente da quantidade de vetores que você tem. Agora você tem algumas propriedades, né? Vou só destacar aqui mesmo. Elas são propriedades já bem conhecidas, né? Então você tem aqui a propriedade comutativa. A soma não depende da ordem que você coloca as parcelas, né? E das parcelas aqui não altera a soma. Associativa, se você soma três vetores, você pode somar os dois primeiros mais o terceiro, ou você pode somar o segundo com o terceiro e somar o primeiro, que o resultado é o mesmo. O elemento neutro, existe um vetor nulo, né? Que você somando um vetor qualquer
a resposta é aquele vetor que você usou para somar. E existe o oposto, né? Você somando o vetor oposto vai dar o vetor nulo, né? No caso, isso aqui é o que a gente chama de diferença, né? Que não é uma operação, né? A diferença nada mais é do que é uma soma do vetor mais o oposto de algum outro vetor, né? Então, isso não é uma operação básica. As operações são soma então, na verdade não, né? Soma é o resultado disso, né? Nas operações elas são adição e multiplicação por escalar. Então essas são as duas operações que a gente tem. A diferença não é uma operação, é só o resultado de uma adição ao oposto de um vetor qualquer. Então você está somando, está fazendo U menos V. Aqui quando eu meti a setinha porque dá um pouco de trabalho para isso, tá? Na verdade eu estou fazendo o quê? U mais o vetor menos V, que é o oposto do vetor V, né? Então estou somando um vetor com o oposto de outro vetor. Aqui tem alguns exemplos, né? Mas depois a gente vai falar sobre como a gente vai agir em relação a esses exemplos. Está no material de vocês aí, vocês podem pegar também e tentar fazer alguns. São coisas simples também, não é muito puxado. Tá? Certo? Então você tem aqui algum. E aqui a gente tem outra operação que é a multiplicação de número real por vetor, né? Então a gente tem um número real qualquer, que ele chama aqui de alfa, né? Então você tem um número real qualquer, alfa, e você tem um vetor diferente de zero. Então a operação ela é alfa v, né? Claro, essa operação é fechada também, alfa v é um vetor, tá? Em termos de componente, né, quando a gente falar de componente, a multiplicação por escalar, ela é o que? Se v tem um x de v e um y de v, a multiplicação alfa v, isso vai retornar o que? Um alfa vezes x de v vezes um alfa y de v, tá? Falando de distribuição componente a componente. Claro, no caso de 3 dimensões você vai fazer um x de z, um alfa z de v, né? Então você tem aí, essa seria a ideia, tá? O módulo, o comprimento, né, de um vetor é igual ao comprimento multiplicado pelo módulo de alfa. É claro, esse alfa é inteiro, é real, então ele pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Então você tem essa ideia, né? A direção alfa v é paralela a v, tá? Tem a mesma direção. E o sentido alfa v tem o mesmo sentido da setinha aqui de v se o alfa for maior do que zero. E alfa v tem o sentido oposto a v se o alfa for menor do que zero. É isso que ele fala aqui. Você tem aqui os casos aqui, ó. O v, o 2v, né? Que é duas vezes, é o dobro do tamanho. O menos 3v, que muda o sentido. Tem a mesma direção, é claro, isso é uma propriedade aqui. Mesma direção. E aqui o meio de v, né? Que é o v dividido por 2. Que é metade do comprimento, mas tem a mesma direção. Nesse caso, sentido porque o nosso alfa aqui é meio, é menor do que zero. Nosso alfa aqui é menos 3, é menor do que zero, né? Então aqui você tem alfa igual a menos 3 menor do que zero. Então sentido diferente de v. Aqui você tem alfa igual a 2
maior do que zero, mesmo sentido de v. E aqui você tem alfa igual a meio, maior do que zero, então também tem o mesmo sentido. Aqui você tem algumas observações, né? De você achar o vetor com tamanho. Você pode usar a ideia do versor, né, para fazer isso. Para você quer saber o vetor com tamanho específico, né? O vetor tem um tamanho específico. Você sabe que isso aqui é unitário, né? Então, se você quer um vetor, que tem a mesma direção de um vetor v qualquer, basta você fazer isso aqui. Esse vetor aqui é um versor, né? Isso aqui é unitário. Mas aí, se eu quero que esse vetor tenha a mesma direção em sentido de v, mas seja 3 vezes maior, então basta você multiplicar esse cara por 3. Então, 3v sobre a norma de v é um vetor que tem a mesma direção em sentido de v, e isso aqui, a norma desse cara é igual a 3, certo? Porque esse cara aqui vai dar 1, a norma disso aqui é 1, então esse cara aqui vai dar 3. Né? Aqui então você tem aqui, ó, se a norma de v é igual a 5, o versor de v é v sobre 5. Né? É aquilo que a gente fez, né? Achar o versor. Se a norma de v é igual a 1/3, então o versor é 3v. Se a norma do vetor v é 10, o versor de menos v é menos v sobre 10, certo? Então, aí é o caso de você achar um vetor com tamanho específico. Aqui, só mostrando que os vetores eles, que têm a mesma direção, eles são multiplicados por uma constante, né? Ou um escalar. Chama de escalar, que é mais a cara aqui da disciplina. Alguns exemplos que vocês devem fazer, tá? Pois quando a gente marcar os encontros síncronos, a gente pode resolver alguns exemplos desses. Se for resolver exemplo aqui, os vídeos vão ficar muito longos e aí a gente perde bastante tempo. Mas aí nos encontros a gente pode pegar e resolver os exemplos e os exercícios do capítulo também, ou de outro material complementar que vai estar lá no Moodle para vocês, tá? Então a gente pode ver isso também. Eu não vou resolver exemplo porque a gente, só quando for muito específico aí eu resolvo, mas nesse caso aqui, como é bem inicial, né, bem introdutório, eu não vou resolver os exemplos nos vídeos, não. Vou deixar para os encontros síncronos, tá? Aqui pego mais um exemplo e aqui a gente começa a falar dos ângulos entre os vetores, né? E você tem como classificar os vetores a partir do ângulo entre eles. Então, se o ângulo não é nulo, você consegue estabelecer esses vetores numa mesma origem, né? Tá? Agora, se o ângulo é nulo, os vetores são paralelos. Se o ângulo é π também, eles são paralelos, né? Então, você tem aqui. Agora, se for zero o ângulo, eles têm o mesmo sentido, né? Se for π, ele tem sentido oposto. Então, ângulos com zero ou π, eles são o quê? Eles são paralelos. Isso aí. Se o ângulo entre dois vetores θ é igual a zero ou se o ângulo θ é igual a π, então esses caras são paralelos. Ou seja, tem a mesma direção. Mesma direção. Aí, para você avaliar o sentido, você tem que olhar o ângulo. Se o ângulo for igual a zero, tem o mesmo sentido. E se o ângulo for igual a π, sentido oposto, tá? Tem sentido oposto.
Aqui você tem alguns problemas propostos, né? Que eu aconselho que vocês façam, tá? Não todos, porque tem uma quantidade muito grande, né? Mas faça uma quantidade suficiente para se sentir confortável com o conteúdo. E aí, se tiver dúvida em algum, a gente traz para o encontro 5 e eu resolvo lá com vocês, tá? Vocês indicam para mim no grupo de WhatsApp que foi feito, que foi divulgado para vocês e vocês indicam para mim quais estão com dúvida e eu levo para o encontro 5 e a gente faz a resolução lá, tá? Bastante exercício, tá? E aí vamos para o próximo vídeo, a gente vai falar sobre o tratamento algébrico, né? Um abraço, até a próxima.